Shirlana es un regalo de Dios para nuestro país de Perú. Ella está haciendo una labor que quizás muchos de nosotros quizás no estaríamos dispuestos a hacerlo. Dejar casa, dejar familia, dejar todo y estar en una nación haciendo la obra. Shirlana lo está haciendo. Y digo que es un regalo de Dios, sí, porque es una sierva. Los ministerios son un regalo, un presente de Dios para la iglesia. Shirlana está con nosotros, ella seguramente tiene unas palabras de saludo y es la que va a traducir a nuestro apóstol Baldomiro. Aleluya. Alaba al Señor. Saludo a todos en el nombre de Jesús, amén. Para mí es una honra estar aquí con ustedes. Hemos recibido también a Javier en Cusco, Quillabamba, en nuestra iglesia. Y para nosotros, cuando ele apareceu allá, fue una sorpresa y una bendición también. Él nos hizo una promesa y yo voy a cobrar la promesa delante de la iglesia. Él nos hizo una promesa de enviar a alguien para nos apoyar. Y yo estoy viendo a esa persona aquí, no voy a hablar su nombre, después voy a cobrar. Allá la necesidad es grande, hermanos. Nosotros, principalmente las mujeres, somos quien tenemos que tocar bombo, pandeiro, y mi esposo toca guitarra. No hay grupos así, ¿no? Y yo me siento así bien maravillada em ver uma igreja com um grupo desse bem bonito para a vida de Deus. Allá não temos e não temos. Mas Javier nos ha prometido e promessa é o quê? Deuda, não? Nos prometeu. E estou muito gostosa de estar aqui com vocês esta noite. E agradeço pela oportunidade que Deus nos dá, como falou meu esposo ayer. Hemos venido de tão lejos, não? E meu esposo ha venido manejando, não? Hemos venido com a caminhoneta desde tão lejos e hemos nos esforçado para estarmos aqui. Porque servimos na mesa e nunca comemos, não? E queríamos estar aqui para nos alimentarmos, para comer um pouco, para chegar allá e também distribuir um pouco da comida para a igreja, não? A igreja de Quillabamba envia saludos para todos. É uma igreja que está crescendo e esperamos receber também a visita outra vez de Javier e também da promessa que nos hizo, nos visitou. Por favor, pastor. Hermanos, hermanos, quero que vocês também me perdonem, não, porque eu não falo bem espanhol, é portunhol. Se me equivoco em algo, perdonem-me antecipadamente. Primeiro eu quero declarar que Shirlane para nós é uma filha. Primeiro quero declarar que Shirlane para nós é uma hija. E para nós é uma alegria que hoje ela seja a nossa intérprete. E para nós é uma alegria que hoje ela seja nossa intérprete. Desde Alagoas, não? Um estado brasileiro muito típico. Desde Alagoas, que é um estado de Brasil muito típico. É que Deus arrancou Shirlane. É que Deus me sacou de allá. E a trouxe ao Peru. E me trouxe ao Peru. Nos primeiros dias da sua vinda para cá. E nos primeiros dias de minha vinda para Peru. Nós participamos desse desafio. Nós outros participamos deste desafio. E ao ver hoje Shirlane como pastora, missionária e com um campo tão grande pela frente, isso traz alegria ao nosso coração. E ao ver hoje, não, eu como pastora, missionária, isso me traz uma grande alegria em meu coração.
Hoje à noite nós vamos continuar o nosso tema. Hoy anoche vamos continuar nuestro tema. Nós estamos falando do ano 2012. Estamos hablando de Juan, Do ano del año de 2012, o ano do governo profético. el año del gobierno profético. E para falar deste assunto, para continuar falando deste assunto, Y para continuar hablando de este tema, nós vamos estudar hoje 5 níveis vamos a estudiar hoy 5 niveles do governo de Deus del gobierno de Dios sobre as nossas vidas. sobre nuestras vidas. Para isso eu vou pedir que vocês abram Ezequiel capítulo 47. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, no capítulo de número 47, para nós podermos compreender para podermos compreender de onde vem este governo. de dónde viene este gobierno. Nós já temos falado com os irmãos Nosotros ya hemos hablado con los hermanos e falamos bastante durante a conferência y hablamos bastante durante la conferencia sobre Isaías capítulo 9, sobre Isaías capítulo número 9, versos 6 e 7, versículos 6 y 7, que declara que o governo está sobre os ombros de Jesus que declara que el gobierno está sobre los hombros de Jesús e que declara que Jesus se manifestou y declara también que Jesús se manifestó para aumentar este governo. para aumentar este gobierno. O ano 2012 El año de 2012 é do governo apostólico, es del gobierno apostólico, porque é o primeiro 12 porque es el primer 12 do século 21. del siglo 21. Neste capítulo que nós vamos ler agora, En ese capítulo que vamos a leer ahora, Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo de número 47, versos 1 e 2. versículos de 1 y 2. Vamos acompanhar a leitura com a pastora Shirley. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Guarde esta palavra, vi. Guarde esta palabra, vi. O primeiro governo El primer gobierno é daqueles que veem. es de aquellos que ven. Ven. Ezequiel está tendo uma visão. Ezequiel aquí tiene una visión. Ele está vendo um rio. Ele está mirando un río. Até o capítulo 46, Hasta el capítulo de número 46. era uma visão daquilo que acontece dentro da casa do Senhor. Era una visión de las cosas que pasan dentro de la casa del Señor. Aí ele diz, depois disso. Ahí él habla, después de esto. Então, no capítulo 47, Entonces en el capítulo número 47, Ezequiel vê agora Ezequiel mira ahora a visão que vai além do templo, y ve la visión que va más aún del templo, para fora do templo. para fuera del templo. Esta visão se dá na cidade de Jerusalém, Esta visión acontece en la ciudad de Jerusalén, a capital do governo de Israel. la capital del gobierno de Israel. Por isso Deus está falando conosco de governo. Por eso Dios está hablando con nosotros de gobierno. Em Jerusalém o Senhor provou a Abraão. En Jerusalén el Señor probó a Abraham. Em Jerusalém o Senhor estabeleceu o reino de Davi. En Jerusalén el Señor estableció el reino de David. Em Jerusalém o Senhor aumentará o reino de Davi. En Jerusalén el Señor aumentará el reino de David, estabelecendo o reino milenial de Cristo. estableciendo el reino milenial de Cristo.
Em Jerusalém, Jesus morreu. Jesús murió. Em Jerusalém, Jesus ressuscitou. En Jerusalén, Jesús resucitó. Em Jerusalém, o Senhor foi assunto aos céus. En Jerusalén, Jesús subió a los cielos. Em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. En Jerusalén, el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos. Descendió sobre los discípulos. Em Jerusalém, a igreja foi estabelecida. En Jerusalén, la iglesia fue establecida. De Jerusalém correm as águas De Jerusalén corren las aguas que saem da base do templo que salen de la base del templo em direção a todas as nações da en terra. dirección a todas las naciones de la tierra. Estas águas chegaram até nós. Estas aguas llegaron hasta nosotros. São as águas do Espírito Son las aguas del Espíritu que transformam nações. que transforman las naciones. A nossa conferência tinha por tema Nuestra conferencia tenía como tema paixão que transforma nações. pasión que transforma naciones. E nós precisamos descobrir de onde vem esta paixão. Y nosotros necesitamos descubrir de dónde viene esta pasión. De onde vem o governo para dominar as nações. De dónde viene el gobierno para dominar las naciones. Para transformá-las Para transformarlas no poder do Espírito en el Santo. poder del Espíritu Santo. Esta visão se concentra Esta visión se concentra naquilo que Ezequiel está vendo fora do templo. en aquello que Ezequiel está mirando fuera del templo. E nestes primeiros versículos, En estos primeros versículos, ele diz: eu vi él habla, yo vi as águas que corriam las aguas que corrían em direção às nações. en dirección a las naciones. A primeira experiência que nós precisamos ter é o governo da separação. La primera experiencia que nosotros debemos tener es el gobierno de la separación. O governo da separação é daqueles que veem. El gobierno de la separación es para aquellos que ven. Assim Jesus falou com Nicodemos. Así Jesús habló con Nicodemos. Quando Nicodemos conversou com Jesus, Cuando Nicodemos conversó con Jesús, em João capítulo 3, en Juan no capítulo número 3, a palavra do Senhor nos diz: la palabra de Dios nos habla. havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemos, dos principais dos judeus. uno de los principales de los judíos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Este fue al encuentro de Jesús a la noche y le dijo: Rabi, Rabí, sabemos que és mestre, sabemos que es maestro, vindo da parte de Deus, que viene de la parte de Dios, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. porque nadie puede hacer esas señales que tú haces E se Deus não estiver com si ele? no está Dios con él. A isto respondeu Jesus: Y respondió Jesús: em verdade te digo, de cierto te digo, que se alguém não nascer de novo, que el que no naciere de nuevo não pode ver o reino de Deus. no puede ver el reino de Dios. Jesus está explicando Jesús explica que para ver o reino de Deus que para ver el reino de Dios é preciso nascer de novo. es necesario nacer de nuevo. Precisa ter uma experiência com o Espírito de Deus Necesita tener una experiencia con el Espíritu de Dios para poder ver o reino de Deus. para poder ver el reino de Dios. Isto para nós é muito importante. Eso para nosotros, hermanos, es muy importante. Mas Jesus continuou falando com Nicodemos. Mas Jesús continúa hablando con Nicodemos. E Nicodemos lhe pergunta: Y Nicodemos les pregunta: como pode um homem nascer sendo velho? ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesus lhe respondeu: Jesús le responde: em verdade te digo, en verdad te digo, que se não nascer da água e do Espírito, que el que no naciere de agua y del Espíritu não pode entrar no reino de Deus. no puede entrar en el reino de Dios. Este primeiro governo da separação Ese primer gobierno de la separación é dos que veem. es de lo que ven.
Mas Jesus destacou para Nicodemos Mas Jesus destacou para Nicodemos que não é importante somente ver, que não é importante solamente ver, é que é preciso entrar no reino de Deus. é necessário entrar no reino de Deus. Então eu não posso ficar neste primeiro governo, Então eu não posso quedar-me neste primeiro governo, que é o governo daqueles que veem. que é o governo de los que veem. Agora Ezequiel está vendo. Agora Ezequiel vê. Ele viu primeiro as coisas que estavam dentro do templo. Primeiro ele viu as coisas que estavam dentro do templo. Agora ele está vendo um rio que nasce do templo Agora ele vê um rio que nasce do templo, e cujas águas vão em direção às nações. cujas águas vão em direção às nações. Então ele está vendo que pode haver transformação de nações. Então ele sabe agora que pode existir transformação de nações. Aonde as águas deste rio chegarem. Onde chegam as águas deste rio. Mas agora ele recebe um convite, não apenas para ficar vendo. Agora ele recebe uma invitação não somente para mirar, para estar mirando. Como aconteceu com Nicodemos. Como aconteceu com Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, Jesus falou: Nicodemos, se você quiser ver o reino de se Deus, você quer ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. é necessário nascer outra vez. Mas Nicodemos não é apenas nascer de novo. Mas Nicodemos não é apenas nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, Para entrar no reino de Deus, é preciso nascer da água da palavra é necessário nascer da água da palavra e do e Espírito. do Espírito. É preciso ir adiante, Nicodemos. É necessário ir mais adelante, Nicodemos. É preciso ter experiência com as águas deste rio. É necessário ter experiência com as águas deste rio. Então este primeiro governo da separação. Então, este primeiro governo da separação. Porque um rio sempre faz separação. Porque um rio sempre faz separação. Separa as cidades de outras cidades. Separa cidades de outras cidades. Separa estados de outros estados. Separa estados de outros estados. Separa nações de outras nações. Separa nações de outras Um nações. rio é sempre algo que separa. Um rio sempre é algo que separa. De uma margem a outra. De uma margem à outra. Agora o Senhor diz que não é apenas para ver a separação Agora Deus disse, não é para apenas ver a separação entre o santo e o ímpio, entre o santo e o impio. mas eu preciso me santificar. Eu necessito santificar-me. E eu preciso me santificar nas águas deste Eu rio. necessito santificar-me nas águas deste rio. Por isso o Senhor está falando. Por isso o Senhor está falando. Porque lá no templo Porque allá no templo se estabelecia se estabelecia a separação entre o santo a separação entre o santo e o profano. e o profano. As nações não podiam entrar lá. As nações não tinham essa oportunidade para entrar allá. Apenas os levitas e os sacerdotes Apenas os levitas e os sacerdotes podiam ministrar dentro do templo. poderiam ministrar dentro do templo. Essa também é uma figura Essa também é uma figura do tempo da nossa vida, do templo, do tempo do tempo de nossa vida. quando nós estávamos fora do mover de Deus. Quando nós estávamos fora do governo de Deus, Desconhecíamos os segredos do reino de Deus. desconhecíamos o secreto do governo de Deus. Nós apenas víamos as pessoas Nós apenas veíamos as pessoas envolvidas com Deus envolvidas com Deus e não e não entendíamos. entendíamos. Eu mesmo Ele mesmo, o pastor Valdomiro mesmo, fui evangelizado pela minha avó. foi evangelizado por sua abuela. Eu via minha avó se ajoelhar. Ele veía sua abuela arrodillar-se. Ela me obrigava a ajoelhar. Ela lhe obrigava a arrodillar-se também. Eu fazia traquinagens. Ele fazia travessuras. Meu pai queria me pegar. Seu papai queria castigá-lo. E para escapar disto, E para huir disto, eu corria para a casa da vovó. ele corria para a casa de sua abuela. Quando chegava lá, a vovó dizia: Quando chegava lá, sua abuela falava: pode tomar um banho. então, entre no banho para banhar-se.
E ela sempre tinha uma roupa limpa. E ela sempre tinha uma roupa limpa. Agora ela diz, veste essa roupa. E ela falava, usa esta roupa. Agora vem aqui. Agora viene. Leia a Bíblia para mim. Leia a palavra para mim. Leia a Bíblia para mim. Eu li a Bíblia. Ele leia a Bíblia. Depois ela disse, agora nós vamos orar. Depois ela falava, agora vamos orar. Eu ajoelhava. Eu arrodilhava-me. E não entendia. E não entendia. Eu estava apenas vendo. Eu estava apenas vendo. Levou muito tempo. Muito tempo. 15 anos de oração. 15 anos de oração. Da minha avó. De sua abuela. Para que eu pudesse entrar no reino. Para que ele pueda entrar no reino. Uma coisa é ver. Uma coisa é ver. Estar perto de alguém. Estar cerca de alguém. Que já entrou no reino. Que já entrou no reino. Mas eu mesmo. Mas ele mesmo. Estava fazendo coisas. Estava fazendo coisas. Repetitivas. Repetidas, não mais. Sem ter a experiência. Sem ter nenhuma experiência. É isto que está acontecendo com Ezequiel. Isto que está passando aqui com Ezequiel. Mas o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías. No capítulo 59. Capítulo de número 59. O verso 2. Versículo de número 2. Ele fala sobre aqueles que estão separados por causa dos seus pecados. Ele habla de aqueles que estão separados por causa de seus pecados. Eles têm uma cegueira. Eles têm uma cegueira. Isaías disse. Cegou-lhe os olhos. Cegou-lhes os olhos. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Cegou-lhe os olhos e endureceu seu coração. Para que não vejam com os olhos. Vou ler o versículo, irmão. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Não está igual. Vamos acompanhar essa tradução. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com seus olhos, nem entenda com seu coração, e se convierta e seja por mim curados. Então Isaías está dizendo. Então Isaías nos habla que muitas pessoas, por causa dos seus pecados, o seu coração está endurecido. Seu coração está endurecido. E elas, mesmo que estejam perto de alguém que participa do reino, e mesmo que essas pessoas estão cerca de alguém que participa do reino, seus olhos estão cegados. Seus olhos estão cegados. Seu entendimento está endurecido. Seu entendimento está endurecido. E eles não se arrependem dos seus pecados. E eles não se arrependem dos seus pecados. Pessoas que vêm. São pessoas que vêm. Mas não têm a experiência. Mas não têm a experiência. Não se deixam transformar. Não deixam ser transformados. Então o Senhor está falando. Então Deus está falando. Que nós não podemos ficar neste nível. Que nós outros não deveremos estar nesse nível. O nível das pessoas que veem o reino. O nível das pessoas que veem o reino. Mas que não entram. Paulo ainda fortalece esta palavra. Paulo aún fortalece esta palavra. Em 2 Coríntios 4. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz que há uma cegueira produzida. Ele habla que há uma cegueira produzida pelo príncipe deste século. Por el príncipe deste século. Para impedir o homem de ver. Para impedir o homem de ver. E para crer no rio de Deus. E para crer no rio de Deus. A palavra diz assim, nos quais. A palavra de Deus nos habla, los quales. O Deus deste século. El Deus deste século. Cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento deles. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da luz de Cristo. O qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus?
Muitos estão vivendo sob este governo. Muchos viven sobre este gobierno. O governo da visão. El gobierno de la visión. Precisam romper na fé. Necesitan romper en la fe. E conhecer as profundezas do rio de Deus. Y conocer las profundezas del reino de Dios. O segundo nível de governo. El segundo nivel de gobierno. Que Deus, através do anjo, está mostrando a Ezequiel. Que Dios, a través del ángel, enseña a Ezequiel. Está no capítulo de número 3. Está en el capítulo número 3 de Ezequiel. É o governo da curiosidade. Es el gobierno de la curiosidad. Aqueles que passaram pelo governo da separação. Aquellos que pasaron por el gobierno de la separación. Agora estão chegando perto do rio do Senhor. Ahora están llegando cerca del río del Señor. Mas eles estão chegando apenas por curiosidade. Mas ellos llegan solamente por curiosidad. A palavra diz águas que lhe davam pelos artérios. La palabra habla agua que le daba por las rodillas. O verso de número 3 diz: El versículo de número 3 diz: Saiu aquele homem para o Oriente. Verso 3 do 47 de Ezequiel. Salió aquel hombre para el oriente, teniendo en su mano un cordel de medir. Mediu 1000 côvados y me hizo pasar por las aguas que me daban por los tornozelos. Tornillos. Tornozelo é isto. Aún no aprendí cuerpo humano. 47:3. Águas que estavam pelos artérios. Eu vou ler aqui, irmãos, o versículo. Desculpem, porque minha Bíblia me regalaram mi cumpleaños es nuevo. Bíblia nueva es difícil no de odiar. Vamos ver. 47:3. E salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 côvados, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Então, águas que davam pelos artérios. Entonces, agua que dava por los tobillos. Esta água é apenas uma experiência de curiosidade. Esta água significa solamente uma experiência de curiosidade. Agora esta pessoa chega perto de um rio. Agora esta pessoa chega cerca de um rio. Ele já viu o rio. Ele viu o rio. Lá à distância ele já enxergou o rio. De lejos ele viu o rio. Mas agora ele quer chegar mais perto. Agora quer chegar mais cerquita do rio. Mas o que o chama para chegar junto ao rio? Mas o que chama a atenção dele para chegar cerca do rio é a curiosidade. É a curiosidade. Aqui está o governo da curiosidade. Aqui está o governo da curiosidade. Muitas pessoas chegam à igreja. Muitas pessoas entram na igreja. Sobre este governo da curiosidade. Sobre este governo da curiosidade. A pessoa chega no rio. A pessoa chega ao rio. Ou na praia do mar. Ou à orilla do mar. Então ele se aproxima do rio. Então ele se aproxima do rio. Mas ele só põe um pouquinho do pé. Mas ele coloca somente um pouquinho de seu pé. Porque ele quer ter a experiência e saber por curiosidade. Porque ele quer ter uma experiência e saber por curiosidade. Se este rio, a água é fria. Se esse rio é fria, sua água. Ou quente. Ou caliente. Se a corrente é forte. Se é forte. Ou é fraca. Pues, assim, um pouquinho, não? Suave, não leve, não suave. Se este rio é fundo. Se este é fundo. Ou é raso. Ou não é? Então, queridos. Então, meus amados. É o governo da curiosidade. É o governo da curiosidade. A curiosidade traz a pessoa até o rio. A curiosidade traz a pessoa até o rio. Mas poderá aprisioná-lo numa situação perigosa. Mas
puede aprisionar en una situación bien peligrosa. A situação é da ausência de compromisso. A situação de ausência de compromisso. Há muitas pessoas que vêm à igreja. Muitas pessoas vêm à igreja. Mas ele só tem curiosidade. Mas solamente tem curiosidade. Ele quer saber. Ele quer saber, não. Ele quer saber muito sobre as Escrituras. Ele quer saber muito sobre as Escrituras. Mas ele não quer ter responsabilidade. Mas não quer ter responsabilidade. Ele não quer orar. Ele não quer orar. Não quer jejuar. Não quer ajudar. Ele não quer ofertar. Não quer ofrendar. Não quer obedecer. Não quer obedecer. Ele é só curioso. É curioso, não mais. Ele está vindo à casa de Deus. Ele vem à casa de Deus. Ele está ouvindo a palavra. Ele escuta a palavra. Ele até gosta do refrigério da água do rio. Ele gosta do refrigério da água fria do rio. Mas ele não quer compromisso. Mas não quer compromisso. Ele não quer ter vida com Deus. Não quer ter vida com Deus. Esse é o governo do curioso. Esse é o governo do curioso. Mas o Senhor nos chama. Mas o Senhor nos chama para entrar nessas águas. Para entrar em estas águas. Como Jesus disse a Nicodemos. Como Jesus falou com Nicodemos. Não é importante só ver o reino. Não é importante somente você ver o reino. Não é importante só ter a curiosidade. Não é importante somente ter a curiosidade. De sentir um pouquinho das águas deste rio. De sentir somente um pouquinho das águas desse rio. Muitos estão sentindo só esse refrigério. Muitos sentem somente esse refrigério. Passa a semana inteira no mundo. Passa toda a semana no mundo. Ouve palavrões. Escuta as palavras torpes. Às vezes também fala. E muitas vezes habla também. Fica marcado pelas coisas quentes do mundo. Sua vida está marcada por as coisas calientes do mundo. Aí vem na igreja. Chega à igreja. Só para resfriar o pé. Solamente para resfriar um pouquinho seu pé. Que gostoso. Que rico. A mensagem foi boa. A mensagem foi boa. É tão curioso aquele pregador. Esse predicador é curioso. Estes são crentes. Esses são crentes. Sobre o domínio. Sobre o domínio. Da curiosidade. Da curiosidade. Deus está chamando mais para dentro. Deus te chama mais para dentro. Adentrar as águas. Para adentrar nas águas deste rio. No verso de número 4. No versículo de número 4. Pode ler. Me deu outros 1000 e me hizo passar por as águas hasta las rodillas. Me deu luego outros 1000 e me hizo passar por as águas hasta los lombos. Agora a experiência. Agora a experiência. Não é mais apenas de curiosidade. Não é mais somente de curiosidade. Agora a pessoa tem uma experiência maior. Agora a pessoa tem uma experiência maior. As águas chegam até os joelhos. As águas chegam às suas rodillas. Quando as águas chegam pelos joelhos. Quando as águas chegam às rodillas. É a experiência do religioso. É a experiência de uma pessoa religiosa. É melhor do que a experiência da separação. É melhor que a experiência da separação. É melhor do que a experiência dos curiosos. É melhor que a experiência dos curiosos. Mas ainda não é a experiência que Deus quer para a tua vida. Mas aún não é a experiência que Deus quer para a tua vida. Porque estas águas. Porque estas águas estão até os joelhos. Estão somente até a rodilha. É um ponto. É um ponto. Aonde a religião chega. Onde a religião chega. Então este é o governo. Então esse é o governo dos religiosos. De los religiosos. As águas tocam no ponto onde toda religião alcança. As águas tocam em um ponto onde todas as religiões alcançam. Os joelhos. As rodillas. Os muçulmanos se ajoelham. Os muçulmanos se arrodilham. Os budistas se ajoelham. Os budistas também se arrodilham. Os hindus se ajoelham. Os hindus se arrodilham. Os animistas se ajoelham. Os animistas também se arrodilham. Há cristãos que se ajoelham. Há cristianos também que se arrodilham. Há cristianos da outra igreja. Há cristianos de outra igreja. Que também se ajoelham. Também se arrodilham. Mas eles não têm uma experiência completa com Deus. Não têm uma experiência completa com Deus.
Eles chegam ao ponto que a religião chega. Ellos llegan solamente a un punto que la religión llega. Se ajoelham. Se arrodillan. Mas não tem uma experiência maior. Mas no tienen una experiencia mayor con Dios. A experiência da religião La experiencia de la religión não é ruim, no es mala, mas é apenas uma experiência. mas es solamente una experiencia. E Deus Y Dios quer te levar adiante. quiere llevarte más adelante, Mais do que a religião, más que la religión. porque a religião Porque la religión só precisa de um símbolo. necesita solamente de un símbolo. Vocês veem pessoas se ajoelharem diante de cruzes, Ustedes ven las personas arrodillarse delante de la cruz, de imagens de santos, de imágenes de santos, os muçulmanos diante de uma pedra preta. los musulmanes delante de una grande piedra negra. A religião La religión só precisa de um símbolo, necesita solamente de un símbolo, onde as pessoas se ajoelham. donde las personas se arrodillan. Há algumas religiões Hay algunas religiones que defendem, mas esta é a cruz de Cristo. que venden, no, esta es la cruz de Cristo, Mas não é o Cristo, mas no es el Cristo, é a cruz. es la cruz, É apenas um símbolo. es solamente un símbolo. A religião La religión se ajoelha diante de símbolos. se arrodilla delante de símbolos. Infelizmente, Infelizmente, até no Evangelho, hasta en el Evangelio se descobriram símbolos. se descubrieron símbolos. É por isso que há igrejas Es por eso que hay iglesias que vendem gravatas que venden corbatas dos pregadores, de los predicadores, a meia usada, la media usada de los predicadores. que as pessoas Y compram, las personas compran porque são religiosos. porque son religiosos. Eles querem símbolos, Quieren solamente símbolos. eles querem algo que possa levar para casa, Quieren alguna cosa que pueda llevar a sus casas. e não uma experiência viva. Y com no Deus una vivo. experiencia con el Dios vivo. A religião La religión precisa de símbolos, necesita de símbolos. mas nós Mas nosotros precisamos de um relacionamento pessoal com Deus, necesitamos de un relacionamiento personal con Dios. não de símbolos, No de símbolos, não de ritos, no de ritos, de dogmas. de dogmas. Nós precisamos Nosotros necesitamos de uma experiência maior de com una Jesus. experiencia mayor con Dios. Então, Entonces, nós precisamos nos aprofundar mais neste rio. nosotros necesitamos aprofundarnos más en este río. Agora no verso de número 5. Ahora en el versículo de número 5. Mediu otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Há um problema. Hay un problema. Nesta tradução, En esa traducción precisamos ler o verso 4. necesitamos leer el versículo 4. Mediu otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mediu luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Isso. Águas Aguas que me davam que alcanzaba, que llegaba os lombos. hasta los lomos. Os lombos Los lomos apontam para o lugar apunta para un lugar onde o animal carrega a sua carga. donde el animal carga su carga. O jumentinho Jumento. El burro, ¿no? El burrito, ese burrito chiquitito. carrega ali os seus passageiros. Carga ahí las personas, ¿no? Muitos perguntam Muchos preguntan. se conhecem a Deus, Muchos preguntan si conocen a Dios. por que não praticam boas obras? ¿Por qué no practica buenas obras? O governo das obras El gobierno de las obras é aquele que dá pelos lombos. es aquel gobierno que alcanza en los hombros. É o governo das obras. Es el gobierno de las obras. Lá no Brasil, por exemplo, En Brasil, por ejemplo, o Espiritismo. el espiritismo. O Espiritismo pratica as obras. El espiritismo practica obras. Então ele tem até os lombos. Entonces llega solamente hasta los hombros. Mas eles praticam obras Mas practica obras para serem salvos. para su salvación. E nós, Y nosotros, filhos de Deus, hijos de Dios, praticamos as obras practicamos obras porque somos salvos. porque somos salvos.
eles praticam para que sejam salvos. Isto é uma mentira do diabo. Essa é uma mentira do diabo. Então nós temos que descobrir Então nós temos que descobrir se estamos fazendo as obras, se estamos fazendo obras com o Deus das obras, com o Deus das obras, com o Senhor, com o Senhor da igreja. Com o Senhor da igreja. Porque se eu faço obras, porque se eu hago obras, e eu posso fazer obras para Deus, e eu posso fazer obras para Deus, sem o Deus das obras, sem o Deus das obras, eu posso vir cuidar da igreja, eu posso cuidar da igreja, limpar a igreja, arrumar as cadeiras, arreglar as silhas, são obras. Mas eu estou fazendo isto. Mas eu hago isto para quem? Para quem? Para agradar o pastor Javier? Para agradar o pastor Javier? Para agradar os irmãos? Para agradar os irmãos? Ou porque eu sou salvo? Ou porque eu sou salvo? Tenho uma gratidão para Deus? Tenho uma gratidão para com Deus. E por causa desta gratidão e amor, por esta gratidão e amor para com Deus, eu gosto de ver a casa de Deus bem arrumada. Me gusta ver a casa de Deus limpa e bem arreglada. Agora eu venho limpar a casa de Deus. Agora eu venho limpar a casa de Deus. Por causa do Deus da casa de Deus. Por causa do Deus da casa de Deus. Não por causa dos irmãos. Não por causa dos irmãos. Não por causa da igreja. Não por causa da igreja. Mas para alegrar o coração. Mas para alegrar o coração. Daquele que me salvou. Daquele que me salvou. Amém. Amém. Aleluia. Deste ponto. Então, a partir deste ponto. Quando eu tenho o governo das obras. Quando eu tenho o governo das obras. Paulo diz. Pablo habla. Em Efésios 2:8. Em Efésios 2:8. Que nós não somos salvos pelas obras. Que nós outros não somos salvos por obras. Mas uma vez que somos salvos. Mas uma vez que já somos salvos. Aí então a praticaremos. Aí praticaremos as obras. As obras não salvam. As obras não salvam. Mas o salvo as pratica. Mas os salvos praticam as obras. É isto que diz o livro de Tiago. É isso que habla o livro de Tiago, de Santiago. A fé sem a obra. A fé sem obras. É morta. É morta. Então eu pratico as obras. Então eu pratico obras. Porque o Senhor me salvou. Porque Deus me salvou. Em gratidão ao Senhor. Em gratitude ao Senhor. Então esta experiência. E também esta experiência. Do governo das obras. Do governo das obras. Contudo, existem pessoas. E existe pessoas. Que interrompem. Que interrompem, não? Param neste estágio. Param aí nomás. No estágio das obras. Em el estágio das obras. E não querem ter experiências mais profundas. Não querem ter experiências mais profundas. Algumas param com as águas pelos artelhos. Algumas param com as águas por os torbilhos. Curiosidade. Algumas param pelas águas pelo joelho. Outras param com as águas por las rodillas. Religiosidade. Outras param com as águas pelos lombos. Outras param com as águas por os lombos. Governo das obras. Governo das obras. Não serão a sua base de segurança. Não é uma base de segurança. Mas sim sua total confiança. Mas solamente sua total confiança. No mover das águas. E el mover das águas. No mover do Espírito Santo. E el mover do Espírito Santo. É por isso que Paulo escrevendo aos Romanos. Por isso que Pablo escreve aos Romanos. Diz os que são guiados pelo Espírito Santo. E ele diz os que são guiados por el Espírito Santo. Estes são filhos. Estes são hijos. Você só tem a certeza. Você só tem a segurança de ser filho de Deus. Que é filho de Deus. Nascido pela fé em Cristo Jesus. Nascido pela fé em Cristo Jesus. Se passar adiante. Se passar mais adelante. Ir adiante do governo das obras. Ir mais adelante do governo das obras. Do governo da curiosidade. Do governo da curiosidade. Do governo da religiosidade. Do governo da religiosidade. A pessoa que está no governo da curiosidade. A pessoa que está no governo da curiosidade. Está na casa de Deus. Está na casa de Deus. Porque já entrou no rio. Porque já entrou no rio.
aquele que está no governo da religiosidade, é aquele que está no governo da religiosidade. já está na casa de Já Deus. está na casa de Deus. Porque ele tem água pelo joelho. Porque tem a água hasta a rodilha. É aquele que tem o governo das obras. Aquele que tem o governo das obras. Gosta de evangelizar. Lhe gusta evangelizar. Gosta de limpar a casa do Lhe Senhor. gusta limpar a casa Gosta do de Senhor. servir os Lhe irmãos. gusta de servir aos irmãos. Alguns gostam de cantar, Alguns lhe gusta cantar, mas não é adorador. mas não é adorador. A palavra diz A palavra diz que o Senhor busca adoradores. que Deus está buscando adoradores Que o adore que o adorem em verdade, em verdade, em santidade, em santidade, em pureza de em coração, pureza de coração, em experiência em experiência com este Espírito. com este Espírito. Porque o verdadeiro adorador Porque o verdadeiro adorador é o Espírito é Santo. o Espírito Santo. E a Bíblia diz E a Bíblia nos habla que o Espírito que o Espírito busca busca verdadeiros adoradores. verdadeiros adoradores. Então Deus está dizendo Então Deus está falando que você tem que romper com esse assunto das obras. que você tem que romper com este assunto das obras. Porque alguém pode cantar anos e anos Porque alguém pode cantar anos e anos na casa do na Senhor casa do Senhor e ainda ir para o e inferno. aún ir ao inferno. Porque ele só teve a experiência Porque ele solamente tuvo uma experiência do governo das do obras. governo das obras. Ele fez algo para Ele Deus, hizo algo para Deus, mas sem o Deus da obra. mas sem o Deus das obras. Isso é muito sério. Isso é sério. É para nós nos analisarmos, Para nós outros analisarmos, para saber que nível de governo você está. vamos saber a que nível de governo estamos. Você está no governo da separação. Você está em governo da separação? Já consegue saber o que é ímpio e o que é santo. Já você sabe discernir o que é impio, o que é santo. Está no governo da curiosidade. Está em governo da curiosidade. Gosta dos cultos. Le gusta os cultos. Gosta das Le palavras. gusta a palavra. Especialmente de algum pregador. Especialmente de algum predicador. Mas de outro você não gosta. De outros você não lhe Porque gusta. você está no domínio da Porque curiosidade. você está em governo da curiosidade. Agora você gosta de vir à casa de Deus. Agora lhe gusta vir à casa de Deus. Arrumar a casa de Deus. Arreglar a casa de Deus. Participar da oração. Participar das orações. E até gosta de cantar. Lhe gusta cantar. Mas não tem uma experiência maior com Mas não Deus. tem uma experiência maior com Deus. As águas estão pelos lombos. As águas estão somente por Mas os Deus lombos. diz que você tem que ir mais adiante. Mas Deus sabe que você tem que ir mais profundo, mais Tem que adiante. andar um pouco mais. Tem que entrar um pouco mais. Você tem que entrar no governo do Espírito. Você tem que entrar em o governo do Espírito. Agora sim, o verso 5. Versículo 5. Me deu outros 1000. E era um rio que eu não podia passar, porque as águas haviam crescido de maneira que o rio não se podia passar, senão a nado. Então agora, Então, agora, você tem que se deixar dominar todos os agora têm que deixar-se dominar por este rio. por este rio. Você tem que se deixar submergir. Você tem que deixar-se submergir Estas águas, em estas águas. elas vão te conduzir. Elas te conduzirão. Nestas águas, Em estas águas, toda água amarga será curada. toda água que não é doce será curada. Ah, porque tem muita gente Há muita gente que trabalha na casa do que Senhor, trabalha na casa de Deus, mas carrega uma amargura no coração. carga uma amargura em seu coração. Ah, o pastor falou alto comigo. Ai, pastor falou alto comigo. Ele me corrigiu. Ele me corrigiu em esse Eu não momento. gostei. A mim não me gostou. Ah, aquele irmão, Este irmão ele não é muito educado. não é muito educado. Ah, ele fala comigo duro. Ele habla duro comigo. Eu não gosto desse irmão. Não me gusta esse irmão. Se você mergulha nas águas do Se Espírito, você mergulha nas águas do Espírito, toda amargura será curada. toda amargura será sanada. O seu coração Seu coração não será amargo, não será amargo, não será vingativo. não será vingativo. O seu coração será curado. Seu coração será curado. É preciso mergulhar nestas águas. É necessário mergulhar nestas águas
Por que o Espírito escolheu um rio? Porque o Espírito escolheu um rio E não um mar. e não um mar grande, não? Porque o mar Porque o mar não pode curar suas não águas. pode curar suas águas. Quem cura as águas do mar Quem cura as águas do mar é o rio. é o rio. E o mar na Bíblia E o mar na Bíblia significa nações. significa as nações. Aonde este rio, Por donde este rio que nasce do trono do que Senhor, nasce del trono del Senhor chegar, llegar, as águas amargas as águas amargas ficarão doces. se quedarão dulces. Por isso que não pode ser mar. Por isso não pode ser mar. Às vezes até cantamos Hasta cantamos muitas o vezes oceano do o Espírito, oceano do Espírito. mas o Espírito Mas o Espírito não tem mar. não tem mar. O Espírito tem rio, O Espírito tem rio. porque é o rio que sara as suas águas. Porque é o rio que sara as águas de la É o mar. rio que tira a amargura. É o rio que saca a amargura. A palavra mar A palavra mar e todos os nomes que tem este início e todos os nomes que tem este início mar fala de águas amargas. habla de águas amargas. Mara, Mara, Maria, Maria, Miriam, Miriam, todos esses nomes todos esses nomes fala de algo amargo. habla de alguma coisa amarga. Se lembram das águas de Mara? Você se recuerda das águas de Mara? Que Deus mandou Moisés E Deus tocar pediu que Moisés tocasse as para águas, que aquelas águas, para que estas águas, as águas de Mara, as águas de Mara, se transformassem em águas doces, se transformassem em águas dulces, para que a amargura para que a amargura das águas de Mara das águas de Mara fossem tiradas. fosse sanada. A palavra de Deus nos diz no verso de número 10 A palavra de Deus nos habla em el versículo de número 10 que este rio que esse rio vai chegar aos mares. llegará a los mares. E no verso de número 10, E el versículo de número 10 o que diz? e junto a ele estarão os pescadores, e desde em Gadim hasta em Eglaim será su tendedero de redes, e por suas espécies serão os peces, tão numerosos como os peces del mar grande. Veja o verso de número 8 também. Vamos ver o versículo 8. E me dijo: estas águas salen a la región del norte y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Veja isto, Veamos esto, que até o mar morto, que hasta el mar muerto, quando as águas deste rio quando las aguas de este río chegarem a ele, llegarem a él, até o que estava morto hasta lo que estaba muerto viverá. vivirá. Suas águas Sus aguas serão transformadas. serão transformadas. Aleluia. É isso que estamos falando. É disso que estamos falando. Paixão Paixão que transforma que transforma nações. nações. Porque mar na Bíblia Porque mar na Bíblia significa nações. significa nações. Então você se lembra no Apocalipse, Então você recuerda do Apocalipse, a besta que subiu do mar a besta que subiu do mar. não é uma besta que veio das águas, Não é uma besta que subiu das águas, mas é uma besta que veio das nações, mas é uma besta que vino das nações atacou Israel. e atacou a Israel. Quando você lê o texto, Quando você lê esse você texto, compreende você entende que mar representam nações. que mar representa E nações. Deus quer nos levar no governo deste E rio, Deus quer levar-nos ao governo deste rio, onde nós vamos submergir. onde nós vamos submergir. E quando nós submergirmos, E quando nós submergimos, então seremos transformados. então seremos transformados. Mas nós seremos transformados Mas somente seremos transformados para poder transformar outros. para poder transformar a outros. É o que estamos falando desde o primeiro dia. É o que estamos falando desde o primeiro dia. Eu preciso governar bem a minha vida. Eu necessito governar bem minha vida.
Preciso governar bem minha língua. Necesito governar bem minha língua. Eu preciso governar os meus sentidos. Eu necessito governar meus sentidos. Eu preciso governar bem minhas lembranças. Eu necessito governar bem meus recuerdos. Para não ter amargura nas lembranças. Para não ter amargura em esses recuerdos. Nas minhas lembranças. Em meus recuerdos. As pessoas. As pessoas Que me traíram. que me traicionaram. Que me machucaram. Que me heriram. Que mentiram a meu respeito. Que mentiram sobre mim. Isto fica amargura. Isso se queda uma amargura. Mas a Bíblia diz. Mas a palavra nos diz. Que se você mergulhar neste E rio. se nós outros mergulharmos em este rio. Toda a amargura será tirada. Toda a amargura será sacada. E até o que estava morto viverá. E hasta o que estava morto viverá. Até aquele que está sem fé. Hasta alguém que está sem fé. Que não tem experiência Que com não Deus. tem nenhuma experiência com Deus. E diz, Deus dá experiência a todas as pessoas. E diz, Deus dá experiência a todas as pessoas. Mas ele se esqueceu de mim. Mas se olvidou de mim. Esse está amargurado. Esse está amargurado. Ele precisa mergulhar neste Ele rio. necessita mergulhar em este rio. O rio que tira toda a O amargura. rio que saca toda a amargura. O rio que transforma os O mares. rio que transforma nosso mar. O rio que transforma as nações. O rio que transforma as nações. Precisa te transformar. Necessita se transformar. E aqui uma experiência muito linda. E aqui uma experiência muito bonita. Ezequiel, quando entrou neste rio, quando entrou neste rio, nas margens deste e rio, na orilla deste rio, não havia nada. não existia nada. As margens Na orilla estavam nuas. estavam desnudas. Mas agora, Mas agora, depois que Ezequiel tem a experiência depois que Ezequiel tem esta experiência de mergulhar neste rio, de mergulhar neste rio, ele olha outra vez para a margem. ele mira outra vez para a orilla do rio. Agora veja o verso de número 7. Agora veamos o versículo de número 7. Tendo eu voltado, E volvendo eu, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. vi que na ribeira do rio havia muitíssimos árvores a um e outro lado. Dos dois lados deste De rio, los dos lados desse rio, as margens deste rio, de la ribeira desse rio, as margens do rio do Espírito, las ribeiras do rio do Espírito, agora haviam árvores, agora existia árvores, árvores frutíferas. árvores frutíferas. Este rio foi Este transformado. rio foi transformado. A Bíblia está dizendo, A Bíblia nos habla. se você tiver esta experiência com Deus, Se você tem esta experiência de com Deus, mergulhar nas de águas deste rio, mergulhar nas águas desse rio e deixar o Espírito te dominar, e deixar o Espírito te dominar, porque há algo muito forte que eu quero dizer porque agora. há algo muito forte que quero dizer agora. Se eu tiver as águas pelos arteios, Se eu tenho as águas por los artejos, que é o governo da que curiosidade, é o governo da curiosidade, eu tenho domínio sobre mim mesmo. eu tenho domínio sobre mim mesmo. Eu tiro o pé das águas Eu saco-me das águas com facilidade. com muita facilidade. E eu ando sobre as E eu águas. caminho sobre as águas, Para onde eu quero ir? para onde eu quero ir. Mas quando a água chegar ao meu joelho, Mas quando as águas chegassem à rodilha, agora já é mais difícil eu me mover. agora é um pouco mais difícil mover-me dentro das águas. Porque agora eu perdi um pouco da minha mobilidade. Eu perdi um pouquinho de minha E já mobilidade. dei um pouco de controle para Deus. Já dei um pouquinho de controle para Deus. Mas as águas vão subindo. Mas as águas vão subindo. Quando elas estiverem pelos meus lombos, Quando estão sobre meus ombros, eu já quase não tenho domínio. eu não tenho quase domínio. Agora é o rio que me leva. Agora é o rio que me leva. E se eu deixar a água Se submergir, deixo que as águas subam hasta minha cabeça, me cubra totalmente, aí então eu não tenho mais domínio. aí eu não tenho agora mais domínio. Paulo disse, Pablo nos habla. não vivo mais eu, Não vivo eu, Cristo vive. Cristo vive em mim. Amém? Estou entendendo? Estou entendendo? Eu preciso ter experiência com Deus É necessário ter experiência com Deus, até submergir, hasta submergirmos, para que Deus possa te levar para que Deus pueda levar o ponto que Ele quer hasta o ponto que Ele quer de espiritualidade, de espiritualidade, de dons,
de dons, de ministérios, ministérios, de serviço a Deus, serviço a Deus, de ser instrumento de Deus, ser instrumentos de Deus, onde Deus te levar. aonde Deus te leva. Este é um desafio. É um desafio. Depois que Ezequiel Depois que Ezequiel tem as experiências com Deus, tem estas experiências com Deus, agora as margens deste rio agora a ribeira deste rio está cheia de árvores, está llena de árvores, árvores que dão seus frutos árvores que dão seus frutos na estação própria. e na estação própria. Então você vai ver prosperidade na sua vida. Então você vai ver prosperidade em sua vida. Não apenas prosperidade financeira, Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade espiritual. mas prosperidade espiritual. Você vai ver filhos na fé, Você vai ver filhos na fé crescendo, se tornando árvores frutíferas. árvores frutíferas. Eu posso olhar aqui, Eu posso ver aqui, a começar pela Shirlene, começar por mim, eu vejo frutos. eu vejo frutos. Se olho para o pastor Se Javier, mira o pastor Javier, para a pastora Alicia, pastora Alicia, vejo frutos. vejo frutos. E hoje Deus ainda me deu um presente. Deus aún me dá um regalo hoje, mais Mais uma árvore frutífera. mais uma árvore frutífera. Pastor Arlindo. Pastor Arlindo. Ontem nós vimos uma árvore frutífera. Ayer hemos visto uma árvore frutífera. Pastor Edwin. Pastor Edwin. Quando você mergulha neste rio, Quando você mergulha neste rio, vão surgir vai surgir árvores. Seus discípulos, os discípulos, seus filhos os espirituais filhos espirituais, vão dar frutos. vão dar muito fruto. Lá atrás, pastor Nelson, Atrás os pastores Nelson, Taylor, Taylor, ali atrás do computador, ali atrás do computador escondido, Eduardo, lá atrás, pastora Rosana, pastora Rosana, missionária Patrícia. missionária Patrícia. Árvores. São árvores. Quantas árvores? Quantas árvores? Se você mergulha, Se você mergulha, agora este rio agora este rio vai fazer nascer vai fazer nascer árvores frutíferas árvores frutíferas que dão que frutos dão muito fruto na estação e na própria. estação própria. E o fruto deles E o fruto deles será será alimento para as nações. alimento para as Por nações. isso, paixão Por isso, paixão que transforma nações. que transforma nações. Porque paixão Porque paixão é de Deus. é de Deus. Mas não é paixão carnal. Mas não é paixão carnal. É algo É algo que nasce de Deus que nasce de Deus para transformar para nações transformar nações através de árvores frutíferas. através de árvores frutíferas. Árvores Cujo fruto alimentarão cidades, cidades, estados, nações. É isto que o profeta está vivendo. Isto é o que o profeta Ezequiel vive. Mas veja no Salmo de número 1. Vamos ler Salmo de número 1. Vai falar quem são estas árvores. Vai falar quem são essas árvores. Quem são estas árvores plantadas? Quem são essas árvores plantadas? Junto ao ribeiro de águas. Junto a los ribeiros de águas. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 1. A palavra nos habla em Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho de los impíos, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda, em cias de escarnecedores, antes tem o seu prazer antes su placer na lei do Senhor, está na lei de Jeová, e na sua lei medita de dia e de e em noite. sua lei medita de dia e de noite. Não é importante só ver, Não é importante solamente tem que ver, praticar. tem que praticar. Como Jesus disse a Nicodemos, Como Jesus falou com Nicodemos, é preciso nascer da água da palavra. é necessário nascer da água da palavra. Tem crente com 10 anos Há crentes com 10 anos que não leu a Bíblia de capa a capa. que nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então não mergulhou nessas águas. Então não mergulhavam nessas águas. Não foi limpo Não foi limpo pela água da palavra. pelas águas da palavra. Quando Jesus falava com Pedro Quando Jesus falava com Pedro e queria lavar os seus e pés, queria lavar seus pés, Pedro disse, Pedro
não quero que lave. não quero que lave meus pés. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lavo os pés, você não tem parte comigo. Ah, pode lavar-me inteiro. Pode lavar-me todo. Não, Pedro. Não, Pedro. Você já está limpo. Você já está limpo. Pela palavra que eu tenho falado. Pela palavra que eu tenho. Você tem que estar limpo. Você tem que estar limpo. Por esta palavra. Por esta palavra. Pelo menos uma vez por ano. Por lo menos uma vez ao ano. Tem que ler a Bíblia de capa a Tem que capa. ler a Bíblia. Para nascer da água da Para palavra. nascer da água da palavra. Pelo menos 10, 15 minutos por dia. Por lo menos 10 a 15 minutos durante o dia. E você toma banho da palavra. E você banha-se com a água da palavra. Quanto tempo você leva para tomar banho? Quanto tempo você leva para banhar-se? Precisa lavar-se também na palavra. Necessita lavar-se também por a palavra. Diariamente. Diariamente. Lavar-se na água da palavra. Lavar-se ou banhar-se em água da palavra. É isso que está dizendo. É o que nos habla. Está. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Verso 2. Versículo número 2. Senão que na lei de Jeová está sua delícia. Em sua lei medita de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Medite na palavra de dia e de noite. Porque quem medita na palavra de dia e de noite Porque quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada é como árvore plantada junto à corrente de águas. junto a correntes de águas, Que no devido tempo que em seu devido tempo dá o seu fruto, dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e sua hoja não cai. e tudo quanto ele fizer Todo o que hace será bem sucedido. prosperará. Que lindo, irmãos. Que lindo, irmãos. Vira-se para a pessoa que está perto de você Mire para a pessoa que está cerca de você. e pergunta para ela: você é Pergunta uma para árvore? ele. Você é uma árvore? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água? Você é uma árvore plantada junto a correntes de águas? Então sua vida vai dar fruto. Então sua vida vai dar muito fruto. E fruto vai alimentar as nações. Vai alimentar as nações. Ah, muitos vão comer do teu fruto. Muitos vão comer deste fruto. Só que aqui tem uma coisa: Só que aqui há uma coisa. árvore não dá fruto não dá fruto para ela mesma comer. para que ela mesma coma. A árvore dá fruto A árvore dá seus frutos para quem passar por ela para que as pessoas que passem por ela possa comer do seu fruto. possam comer desse fruto. A árvore não é antropófaga. E a árvore não é antropófaga. Come-se a si mesma. Ela não come o seu próprio Ela fruto. não come seu próprio fruto. A árvore dá fruto E a árvore dá fruto para alimentar as nações. para alimentar as nações. E a Bíblia continua dizendo E a Bíblia nos continua falando que estas árvores que estas árvores que dão o seu fruto na estação que própria, dá seu fruto na estação própria, as suas folhas suas hojas serão de cura. serão de cura. Porque veja o verso de número 12 de 47 de Ezequiel. 47 de Ezequiel, versículo Verso 12. 12. E junto ao rio, em la ribeira, a um e outro lado, crescerá toda classe de árvores frutais. Suas hojas nunca cairão, nem faltarão seu fruto. A seu tempo madurará, porque suas águas saem do santuário, e seu fruto será para comer, e sua hoja para a medicina. Então Deus está falando Então Deus nos está falando que agora você vai ter fruto, que agora você vai produzir frutos, porque você é uma árvore frutífera porque você é uma árvore frutífera junto ao ribeiro de junto a águas. correntes de águas. O seu fruto Seu fruto será alimento das nações, será alimento para as nações, e as suas e folhas suas hojas será de remédio para as nações. será de medicina para as nações. É a palavra que sair da tua A boca, palavra que sair de tua boca, ela vai curar, ela vai sanar, vai curar, ela vai alimentar. ela vai alimentar. Assim tem sido esses dias, sim ou não? Assim aí Temos nos acontecido. alimentado. Temos nos alimentado. E o fruto E o fruto da conferência da conferência é que você vai ser sarado. é que você vai ser sarado.
Se existir alguma amargura, se existe alguma amargura, algum ressentimento, algum ressentimento, alguma lembrança algum antiga recuerdo antigo que te faz mal, que te hace dano, hoje você mergulha nestas águas. hoje você tem que mergulhar em estas águas. Deus cura o teu coração, Deus cura tu coração, cura as tuas cura emoções, tus emoções, cura o seu interior. cura su interior. E agora, E agora, você vai ser você vai ser uma árvore árbol plantada plantado junto aos ribeiros do Senhor. junto a las corrientes de águas do Senhor. Deixa o Espírito Deja el Espírito te submergir. te sumergir. Baixe sua cabeça, Bajemos nossas cabeças, feche seus olhos, cerremos nossos olhos. examine a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Se existe amargura, Se existe amargura, lembranças que doem, recuerdos que nos duelen bastante, amarguras, amarguras, ressentimentos, ressentimentos, coisas que te machucam, coisas que te hieren. o Senhor está te chamando O Senhor te chama para mergulhar neste rio. para mergulhar neste rio. Porque Deus quer fazer o teu Porque ministério Deus queria ser de tu ministério frutífero. frutífero. E para que Deus possa fazer Para que Deus pueda ser o teu ministério tu ministério frutífero, frutífero. você não pode apenas Você não pode apenas ter a experiência das obras, tener a experiência das obras, de dizer eu sou um pastor, de dizer, eu sou um pastor, eu sou um eu evangelista, sou um evangelista, sou um obreiro do Senhor. eu sou um obreiro do Senhor. Você está no governo das obras, Você está solamente no governo das obras. mas agora Mas agora mergulha fundo vamos mergulhar bem fundo nas águas do nas Espírito, águas do Espírito. e o Senhor E o Senhor fará com que a tua vida espiritual hará com que tu vida espiritual dê fruto, dê muito fruto. não pelo teu esforço, Não solamente por tu esforço, mas pelo Espírito, mas por el Espírito. porque você é árvore plantada Porque você é árvore plantada junto aos ribeiros de água. junto a los ribeiros de água. O Senhor está curando tuas O raízes. Senhor está curando tus raízes. O Senhor está me dizendo O Senhor está falando ao pastor que Ele trouxe hoje à noite que ele ha traído alguém esta noite. pessoas Pessoas que foram feridas que foram heridas no início da sua no fé. início de sua fé. Elas foram mal compreendidas. Elas foram mal compreendidas. Elas passaram por decepções. Passaram por decepções. Juntaram força no Senhor. Juntaram forças em o Senhor. Continuaram no reino de Deus. Continuaram em o reino de Deus. Mas estão feridas. Mas estão heridas. Tem lembranças Tem muitas lembranças, muitos de recuerdos, promessas de promessas que pessoas fizeram, que muitas pessoas fizeram, mas não cumpriram. mas não cumpriram. O seu ministério Seu ministério está marcado está marcado por dores. por dolores. O Senhor está dizendo: O Senhor habla. é tempo É tempo de assumir o governo, de assumir o governo, de entregar o governo de entregar o governo da sua vida, de sua vida, da sua família, de sua família, do seu ministério, de seu ministério, para o Espírito Santo de Deus. para o Espírito Santo de Deus. Porque mergulhando nestas águas, Porque mergulhando em estas águas serão estas águas serão abundantes. abundantes. Elas darão peixe em demasia. Reis darão peces em abundância. O Senhor está dizendo para alguns ministros de O Deus, Senhor está falando para alguns ministros de Deus, alguns ministros de adoração, alguns ministros de adoração, alguns ministros de intercessão, alguns de intercessão, alguns ministros da casa de Deus, alguns ministros da casa de Deus, obreiros, obreiros, diáconos, diáconos, evangelistas, evangelistas, adoradores. adoradores. Deixe estas águas te curar, Deixa que essas águas te curem, porque estas águas te curando, porque quando essas águas te curarem, você vai ver muitos peixes neste você rio. vai ver muitos peces em torno. O seu ministério O seu ministério será muito frutífero. será muito frutífero. Dará toda espécie de peixes. Dará toda espécie de peixes. Você terá discípulos Você vai ter muitos discípulos que serão até melhores do que que você, serão melhores que você, que te ultrapassarão, que passarão mais adelante, porque você será uma árvore frutífera. porque você vai ser uma árvore frutífera E da tua vida e tua vida
surgirá alimento para os teus discípulos, para tus discípulos, para aquelas pessoas que andam com você. para que as pessoas que andam contigo, A palavra que sair da tua a boca palavra que sai de tua boca vai curar vai curar as pessoas que estão perto de as ti, pessoas que estão cerca de ti, vai curar tua vai esposa, curar tua esposa, teus tus filhos, filhos, vai curar tua casa, vai curar tua casa, vai curar a você mesmo. vai curar a ti mesmo. O trabalho do Senhor O trabalho do Senhor não pode produzir estresse. não pode produzir estresse. O trabalho do Senhor, O trabalho de Deus, o Senhor disse, é suave. o trabalho de Deus, Ele habla, é suave, Meu fardo é suave, é suave, meu fardo é leve. é leve. O Senhor está querendo fazer isto O Senhor quer fazer isso na vida de muitos ministros de Deus na vida de muitos ministros de Deus. que estão aqui. Está aqui. O convite de Deus esta noite, A invitação de Deus em esta noite. mergulha nas águas do Espírito. Mergulhe nas águas do Espírito. Deixa o Senhor fazer. Deixa que Deus haga. Ezequiel não precisou plantar sementes. Ezequiel não necessitou plantar sementes. Quando ele veio da experiência de Deus, Quando ele regressou da experiência de Deus, as árvores já tinham crescido as árvores já haviam crescido e já davam o seu e já fruto. davam seu fruto. Assim será Assim será a sua vida, sua vida, sua família, sua família, seu ministério. seu ministério. Vai dar fruto, Vai dar muito fruto, frutos abundantes. frutos em abundância. E haverá cura, E haverá cura, cura abundante cura abundante na sua em família. sua família. Aqueles que sentem Aquelas pessoas que sentem que hoje à noite que hoje à noite é um dia de ter experiência com é Deus um dia de ter experiência com Deus e querem receber oração, e querem receber a oração, para que você seja esta árvore frutífera, para que você seja essa árvore frutífera, esta árvore que cura, esta árvore que cura, esta árvore que alimenta. esta árvore que alimenta. Se você quer ser Se você quer ser uma bênção, uma bendição, não somente ser abençoado, não somente ser bendecido, porque abençoado você já está, porque bendecido você já é. mas agora o Senhor quer que você seja Deus quer que você seja uma bênção. uma bendição. Como ele disse a Abraão, Como ele falou com Abraão, se tu uma bênção, se tu uma bendição, eu te abençoarei, eu te bendecirei, eu te multiplicarei, eu te multiplicarei, e tu serás uma bênção. tu serás uma bendição. Em ti, Eu abençoarei eu bendecirei todas as famílias. todas as famílias da terra. Nós temos a bênção de Abraão, Nós temos a bendição de Abraão, porque somos filhos de Abraão pela fé. porque somos filhos de Abraão por fé. Você pode multiplicar, Você pode multiplicar-se, você pode ser abençoado, você pode ser bendecido, e você pode ser uma bênção. você pode ser uma bendição. Eu quero que você venha rápido. Quero que você venha adelante rápido. Os irmãos que querem receber a oração. Fique parado por um momento. Paremos um momento. Eu recebi uma ordem de Deus. Eu recebi uma ordem de Deus neste momento. Se levante, mas fique no seu lugar ainda. Pare-se, mas quede-se aí. Vai orando ao Senhor, Orando, porque é uma ordem do Espírito. que é uma ordem de Deus. Eu vou pedir aos obreiros Eu vou pedir aos obreiros que preparem aqui no tablado, que alistem arriba do tablado o lugar para nós colocarmos nossas ofertas. o lugar para colocarmos as ofrendas. Já foram retiradas ofertas hoje? Não? Não. Então, põe aí. Nós vamos, eu peço que me ajudem aqui para tirar essas Vamos coisas, sacar essas coisas de adiante. porque Deus quer fazer algo. Tira-te. Deus quer fazer uma obra nesta noite. Isso. Agora aqui o lugar das nossas ofertas, Agora aqui, o lugar de nossas ofrendas, porque Deus me falou agora porque Deus me abriu a hora. que sempre para que sejamos abençoados, Para que sejamos bendecidos, como foi com Abraão, como foi com Abraão. é preciso apresentar a Deus É necessário apresentar a Deus um sacrifício. um sacrifício.
Você já apresentou o sacrifício de adoração. Usted já apresentou delante de Deus o sacrifício de adoração. O sacrifício de adoração traz alegria para a tua O vida. sacrifício de adoração ha traído alegria para a tua vida. Mas agora o Senhor quer trazer bênção Mas Deus financeira. quer trazer agora uma bendição financeira. Porque o fruto da árvore Porque o fruto do árbol depende da semente. depende muito da semente. Se você plantar laranja, Se você planta naranjas, a árvore dá laranjas. os árvores darão naranjas. Se você plantar abacaxi, Se você planta pinha, vai dar pinha. nascerá pinha. É assim. É assim. É segundo a semente. É segundo a E semente. o Espírito me E disse, o Espírito habla al pastor. para trazermos a Deus uma semente Para traermos uma semilla a Deus que representa a nossa vida. que representa nuestra vida. Porque o dinheiro que você tem Porque o dinheiro que usted tiene representa o teu sangue, representa tu sangre, o teu suor. tu sudor. E o teu suor E tu sudor representa a natureza da árvore que você é. representa a natureza do árvore que usted é. Então, quando você traz um dinheiro para Deus, Então, quando você traz o dinheiro para Deus, não é apenas uma oferta em moeda, não é apenas uma ofrenda em dinheiro e é o teu moeda. sacrifício, É tu sacrifício. é o resultado do teu trabalho. É o resultado de tu trabalho. E o Espírito me disse E o Espírito diz que o Senhor Deus que Deus está olhando para este lugar está mirando para este lugar. e Ele vai ver o seu E Ele sacrifício. vai mirar seu sacrifício. E conforme a tua semente, Conforme tu semeia, Ele vai te dar o fruto. Ele vai te dar esse fruto. E o fruto será abundante. E será abundante o fruto. Daí eu peço que feche os olhos E eu pido agora que cerrem seus olhos. e você fala com Deus. Habla com Deus. Recebe de Deus no teu coração Recibe de Deus em tu coração uma orientação. uma orientação. Nós vamos trazer nossas ofertas. Vamos trazer nossas ofrendas. Nós vamos ter um momento de adoração. Vamos ter um momento de adoração. Porque a oferta precisa vir em adoração. Porque a ofrenda necessita vir com adoração. O reconhecimento O reconhecimento que não somente o meu esforço, que não somente meu esforço, mas a bênção de Deus sobre a minha mas vida a bendição de Deus sobre minha vida é que me dá a possibilidade é que dar a mim a possibilidade de ofertar uma semente para de Deus. ofertar uma semilla para Deus. Então eu venho adorando a Deus Então eu vivo em adoração a Deus pelo favor de Deus. por o favor de Deus em minha É que vida. eu estou aqui. É que eu estou aqui. É pelo favor de Deus É por o favor de Deus em minha vida que eu posso entregar que eu puedo entregar a Deus uma semente de a obediência. Deus uma semilla de obediência. Então você vai trazer sua semente Então você vai trazer sua semilla em adoração, em adoração, mas também com fé, mas também com fé, crendo na ressurreição. creyendo en la resurrección. Abraão creu, Abraão creyó, mesmo que ele matasse a Isaac, mismo que matase su hijo Isaac, Deus o ressuscitaria. Dios lo resucitaría. Deus vai ressuscitar essa semente Dios va a resucitar esta semilla na sua vida, en su vida, como árvore plantada como árbol plantado junto do ribeiro do junto Senhor. a corrientes de aguas del Señor. A tua semente Tu semilla será multiplicada. será multiplicada. Muitas árvores Muchos árboles nascerão da tua vida. nacerão de tu vida. Enquanto eu oro, Cuando o pastor vai orar, você determina o que você vai trazer ao se Senhor. determina lo que vai traer o Senhor. Poderoso Deus, Poderoso Deus. este povo Este pueblo que o Senhor chamou que tú has llamado pelo seu nome por su nombre, e deu a este povo y diste a este pueblo o direito el derecho de ser filhos de Abraão pela fé. de ser hijos de Abraham por la fe. Senhor, agora, Señor, ahora, olha para estes filhos, mira para estos hijos, estes descendentes de Abraão, a estos descendientes de Abraham, que são herdeiros pela fé. que son herederos por la fe. Com fé, Con fe, eles estão trazendo ellos están trayendo suas sementes, sus ofrendas que representam sus ofrendas que representan suas próprias vidas, sus propias vidas, o seu sacrifício, de su sacrificio, o seu trabalho. de su trabajo. Eles estão vindo Ellos están viniendo com alegria no coração, con alegría de corazón, porque sabem porque saben que o Senhor multiplicará a sua semente. que tú, Señor, multiplicarás su ofrenda. E estamos fazendo isso Y estamos haciendo esto por fé.
por fe. Ajuda a nossa fé. Ayuda nuestra fe. Traz a tua multiplicação. Traes tú la multiplicación E apresentamos diante de ti. y lo presentamos delante de ti. Aqui está o sacrifício Aquí está el sacrificio dos teus filhos. de tus hijos, E com o coração aberto, que con un corazón abierto, com o coração de fé, con un corazón de fe, tem colocado han colocado esta semente estas ofrendas na tua obra, para tu obra, crendo creyendo que o Senhor vai multiplicar que tú, Señor, vas a multiplicarlo, a semente em suas vidas, estas ofrendas en sus vidas, em suas famílias. en sus familias. Haverá multiplicação abundante. Habrá multiplicación abundante. Assim profetizamos, Así lo profetizamos, crendo creyendo que a obra do Senhor que la obra del Señor nesta nação, en esta nación, no Peru, en el Perú, vai crescer. va a crecer E muitas árvores frutíferas y muchos árboles fructíferos serão plantadas serán plantadas nos pequenos povos, en los pequeños pueblos, nas montanhas, en las montañas, na selva, en la selva, nas praias, en las playas, nas cidades baixas, en las ciudades bajas, mas também nas altas. pero también en las altas, Porque para ti não há impossíveis. porque para ti nada es imposible. E o Senhor fará. E o Senhor fará. Y tú, Señor, harás Segundo según a multidão das tuas misericórdias. según tu grande misericordia, Segundo os olhos do teu favor. según los ojos de tu favor, Muito mais além. mucho más allá, Abundantemente mais. abundantemente más Do que tudo de todo que pedimos e pensamos. que pedimos y pensamos. Amém. Amén. Agora, queridos, Ahora, hermanos, continue em oração. continúe usted en oración, Porque eu sei que Deus porque yo sé que Dios precisa necesita terminar a obra terminar la obra que Ele começou esta semana que Él ha comenzado en esta semana, na nossa conferência. en nuestra conferencia, Paixão que transforma nações. Pasión que transforma naciones. Deus Dios tem plantado ha plantado o amor de Deus el amor de Dios na sua vida. en tu vida. E agora você está numa experiência profunda Ahora tú estás en una experiencia profunda com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. Você já mergulhou neste rio Tú ya te has sumergido en este río e você quer o selo desta experiência. y tú tienes sed de esta experiencia. Você quer sair daqui com alegria, Tú quieres salir de aquí con alegría, com certeza de fé, con seguridad de fe, que você é uma árvore plantada, que tú eres un árbol plantado, que o Senhor vai cuidar que Dios te va a cuidar para que você tenha fruto abundante. para que tú tengas fruto en abundancia. Os que creem dessa forma, Los que creen de esta forma, não independente do tempo de fé, independientemente del tiempo en que estás viviendo, e independente das experiências que você já tem, independientemente de las experiencias que tú ya tienes, porque o Senhor está dizendo que um tempo novo porque Dios está diciéndonos que este es un tiempo nuevo, está sendo plantado na tua vida. que está siendo plantado en tu vida, É um tempo de amor, un tiempo de amor, tempo de graça, tiempo de gracia, tempo da presença de Deus. tiempo de la presencia de E o Dios. Senhor está dizendo: Dios está diciendo, não vos lembreis no recordéis das coisas passadas, las cosas pasadas, não façais menção no las hagas mención das coisas antigas, de las cosas antiguas, porque eu estou fazendo algo novo. porque Dios está haciendo algo nuevo. O Senhor está dizendo: Dios está diciendo, eu estou chamando a existência algo novo, yo estoy llamando a existencia algo nuevo. e eu colocarei rios no meio do deserto, Yo colocaré ríos en el desierto, fontes de água no meio da terra seca, fuentes de aguas en medio de las tierras secas, para dar de beber aos meus filhos, para dar de beber a mis hijos, aos meus escolhidos. a mis O escogidos. Senhor está dizendo que hoje
Dios está diciendo que hoy Ele colocou uma fonte na sua vida. Él colocó una fuente en tu vida. E a água do Senhor vai entrar na tua vida. El agua del Señor va a ingresar a tu vida E será distribuída y será distribuida para pessoas que estiverem ao redor de ti. para todas las personas que están a tu alrededor. O Senhor El Señor quer fazer algo novo. quiere hacer algo nuevo. Se você quer recebê-lo, Si tú quieres recibir, então venha adiante. entonces ven aquí adelante, Porque nós, porque nosotros, os ministros de Deus, los ministros de Dios, vamos estar orando por você. vamos a estar orando por usted Com a certeza con la seguridad que o Senhor que el Señor fará de ti hará de ti uma árvore un árbol com frutos con frutos plantadas plantados junto ao ribeiro de junto a corrientes de agua. Podem se chegar mais, Pueden acercarse más aquí bem adelante, perto do púlpito, acérquense más al púlpito, porque o Senhor porque Dios quer te tocar. quiere tocarte, O Senhor quer Dios quiere, se submergir. Dios quiere sumergirte. Sinta isto. Sienta esto. Eu quero pedir à nossa equipe Yo quiero pedir a nuestro equipo e aos pastores aqui presentes y a los pastores aquí presentes que nos ajudem que nos ayuden a impor as mãos sobre estas vidas y que impongan la mano sobre estas vidas e creiam y crean que Deus as está chamando que Dios los está llamando para serem árvores frutíferas. para que sean árboles fructíferos. Façam isso os pastores, Alguien esto por favor, los pastores, os pastores que estão conosco e a nossa equipe de Brasil também ponham as mãos com fé pongan la mano con fe e orem por estas vidas, y miren para estas vidas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, para que ellas sean llenas por el Espíritu Santo, que o Espírito Santo possa cobri-las que el Espíritu Santo pueda cubrirlas e fazer delas y hacer de ellas árvores frutíferas árboles fructíferos que dão seu fruto na estação própria que dan sus frutos e suas famílias. en sus familias. Suas famílias serão transformadas, Sus familias serán transformadas, suas vidas serão transformadas. sus vidas serán transformadas. E nós cremos Y nosotros creemos que o Senhor que el Señor vai usar abundantemente nos va a dar abundantemente estas vidas. estas vidas. Elas verão agora, elas vão ver agora Ellas van a ver ahora algo de Deus algo de Dios acontecendo aconteciendo no seu interior, en tu interior uma alegria de Deus con alegría de Dios. vai começar a tomar conta destas vidas. Van a empezar a tomar control de estas vidas. Se você sentir vontade de chorar, Si tú sientes las ganas de llorar, chore diante de Deus. llore delante de Dios. Mas se de repente o Espírito de Deus De repente un Espíritu de Dios começar a trazer sobre a tua vida, va a comenzar a trazer sobre a sua vida a traer sobre tu vida um espírito de gozo, un espíritu de gozo, de alegria. de alegría. Você não tenha receio De repente usted no tiene el deseo de exteriorizar isto. de exteriorizar esto. Pode vir, Puede venir, pode se alegrar, pode se alegrar, puede alegrarse, porque a Bíblia nos diz: porque la Biblia nos dice, quando o Senhor mudou a nossa sorte, cuando el Señor cambió nuestra suerte, então a nossa boca se encheu de riso, entonces nuestros labios, nuestros rostros se llenó de risa, a nossa língua se encheu de cânticos. nuestra lengua se llenó de cánticos, E então se dizia entre as nações: y entonces se decía entre las naciones, grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes cosas ha hecho el Señor por esto, grandes coisas fez o Senhor por nós. grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, Por isso nós estamos alegres. por eso nosotros estamos alegres. Se sentir vontade de chorar, se sentir vontade de chorar, Si tienes voluntad de llorar, chore. llora, Mas se você sentir uma alegria pero si tú sientes una alegría que vem do teu interior, que viene desde tu interior,
vida. Onde você foi ferido, Donde tú has sido impedido, o Senhor está te curando agora. el Señor te está curando ahora. E o Senhor está completando Y el Señor está completando os teus sentimentos, tus sentimientos, o teu interior. tu interior. Está sendo curado por Deus. Está siendo sanado por Dios. E Deus está preparando caminhos Y Dios está preparando caminos que vão trazer alegria para a tua vida. que van a traer alegría para tu vida. Tão somente creia. Tão somente creia. Tan solamente crea, Creia com todo o teu coração. cree con todo tu corazón E o Senhor está mudando a tua sorte. que Dios está cambiando tu E suerte. Deus está enchendo a tua vida Dios está llenando tu vida de uma unção nova, de una unción nueva, de uma unção poderosa. de una unción poderosa. Algo forte do Senhor Algo fuerte del Señor está vindo sobre a tua que vida. está viniendo sobre tu vida. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar. Déjate tocar por Deixa o el Señor. Senhor te levantar. Deja que Dios te levante. Deixa o Senhor te ungir. Deja que Dios te unja Porque é um espírito de por el libertação. Espíritu de Dios, Um espírito que liberta. por el Espíritu que te liberta, Um espírito que cura. el Espíritu que te sana. Já chegou Ya llegó, para te libertar. ya está aquí Para te libertar. para libertarte, Para te curar. para sanarte. Recebe. Recebe Recibe a cura do Senhor. la sanidad del Señor, A libertação do Senhor. la liberación del Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recebe agora a alegria. Recebe agora a alegria. Recibe la alegría, Recebe a alegria. recibe alegría Porque o Senhor del Señor. está te visitando. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor te curar. Deja que Dios te cure, Deixa que o Senhor te curar. deje que Dios te sane. Deixa o Senhor te curar. Aleluya, Señor. Aleluya, Jehová, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. A graça e o poder de Deus. La gracia de Dios, O poder libertador do Senhor. O poder libertador do Senhor. el poder libertador de Dios, O poder de Deus que cura. el poder de Dios que sana, Que cura os sentimentos. que sana los Que sentimientos, cura as emoções. que sana las emociones, Que cura o ser interior. que sana nuestro ser interior Que faz novas todas as coisas. y que hace nuevas todas las cosas. Ele está neste lugar. Él está en este lugar. Deixa o Senhor te tocar. Deja que Dios te toque, Deixa que o Senhor te enche. deja que Dios te llene, Deixa que o Senhor deja que el Señor tome direção tome la dirección de todas as coisas. de todas las cosas Na sua vida. en tu vida, Na sua família. en tu familia, No seu ministério. en tu ministerio. Deixa tão somente Deja tan solamente o Senhor te tocar. que Dios te toque. Amém. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Jesús. Aleluya. Tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso. Oh Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Recibe, recibe de Dios. Sigue recibiendo. Aleluya. Tomemos unos minutos más. Tomemos unos minutos más. Cuando Dios empieza a obrar, uno pierde la noción del tiempo. Y deja que Dios siga obrando. Porque este es tu tiempo, este es el momento que Dios ha preparado para tu vida. Aleluya, recibe de Dios.
Dios la sanidad, la fuerza, la restauración que tú necesitas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Oh, recibe de Dios, recibe de Dios. Aleluya. La gloria de Dios, la presencia del Dios Todopoderoso en este lugar. Oh, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Aleluya. 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 Oh, Jesús. Tú eres